Dr. Bezerra, né? E começa a ter, criar um certo conflito com o grupo, porque ele insiste, às vezes as mensagens elas são muito simplórias para o grau de elevação do espírito que assina, e ele acaba ficando, como o nome já diz, fascinado com aquela ideia, e isso faz com que ele não consiga perceber aquela obsessão. Já é algo muito mais elaborado, muito mais profundo, tem um motivo muito maior, uma causa, seja contra o médium, ou contra o espiritismo, ou contra aquela casa, ou contra... E num grau mais profundo, só estou fazendo um en passant só para a gente poder, Humberto, se quiser ir comentando. Eu acho só que em relação à fascinação, a gente tem que entender o processo também é de nós para conosco. Existem muitas pessoas que são autofascinadas. Né? Se fascinam, por exemplo, pelo poder, né? Pela posição, pela situação, pelo próprio corpo e coisas do gênero. Porque nós não podemos esquecer que nós somos espíritos e nós temos a capacidade auto-obsidiar, auto-fascinar. E casos dessa natureza já são mais acentuados, como o Ayrton lembrou, precisando de uma assistência especializada no campo espiritual e, por vezes, dependendo do grau, no campo especializado da medicina, seja ela de que natureza for, mas há necessidade de assistência de terceiro. O fascinado não se sente, não se percebe, no caso da obsessão simples, ele não se percebe, e as entidades, se é o caso dele ser autofascinado ou estar sendo, as entidades, no caso, afastam ele das pessoas de bom senso. Ou ele, se é autofascinado, ele próprio se afasta de pessoas de bom senso. Por isso a necessidade de assistência efetiva para esse tipo de situação. O Kardec, acho que de uma forma brilhante, ele tenta resolver o problema da fascinação dizendo que o nome é o que menos importa dentro das comunicações, e sim a essência da comunicação, aquilo que é trazido, né? Em vários momentos Kardec fala sobre isso, ele nos orienta e até puxa a orelha dos que estão próximos dele, dizendo, olha, pouco importa qual é o nome que aquele espírito está assinando, até porque é uma personalidade que ele habitou em uma das existências. Ele pode ter várias existências. Não, ele teve várias existências e que provavelmente fez da mesma envergadura todas elas, e então aquela personalidade é o que menos importa quando você comparada com a mensagem que ele traz. E como o inverso, né? Se traz um nome brilhante e uma mensagem medíocre, né? E aqui, Kardec, só se a gente pode extrapolar um pouquinho, quando a gente fala de questão de formalidade, é claro que tem uma questão com a língua, mas não necessariamente só concordância nominal, concordância verbal, é um dos conceitos, sobretudo o teor da mensagem, né? A mensagem conteúdo e não forma. Acho que agora vamos pegar o caso final, que ele trata de subjugação moral ou subjugação física. A subjugação moral é a pessoa subjugada, outra palavra já nos coloca de uma forma mais incisiva. Moralmente, ela toma, via de regra, ações ridículas e são comprometedoras. A pessoa se compromete, por vezes, em relação a documentos, no relacionamento com criaturas, se colocando em risco de natureza moral. E de natureza física, os espíritos agem no sistema nervoso central da criatura. Kardec não entra nesse detalhe, porque evidentemente não havia esse conhecimento na época dele. Quando André Luiz nos traz, depois das pesquisas feitas, através do sistema nervoso central da pessoa, a pessoa, via de regra, convulsiona. Tanto é que, nos domínios da mediunidade de André Luiz, pela psicografia do Chico, nós vamos encontrar no capítulo 9, cujo título é Possessão, item que Kardec não aborda no Livro dos Médiuns, dizendo que
possessão tal qual se entendia não existia. Mas é uma postura interessante, a postura do pesquisador sério, porque ele não tem receio em voltar no assunto e rever os pontos que ele, de repente, fez uma abordagem com um conhecimento limitado para aquele momento. Então, ele vai trabalhar com esse assunto na Gênese, na Revista Espírita, sobre o caso de possessão, quando ele vai numa cidadezinha que se chamava Morzine, na Alta Saboia, e ele encontra nessa cidadezinha, que era uma cidadezinha de 2.000 habitantes, quase a grande maioria das pessoas da cidade está passando por um processo de possessão, aonde a neutralização, tal qual acontece na subjugação de natureza física, que é mais leve do que a possessão, ela se dá através da neutralização. O espírito neutraliza através do perispírito do encarnado, o sistema nervoso central, e a pessoa convulsiona. Via de regra, as convulsões de muitas pessoas que se mostram enfermas, primeiro estágio você tem uma ação espiritual sobre. Se consegue fazer a cura do processo espiritual e o tempo for muito longo da ação do espírito, ele agride de tal forma o cérebro da pessoa que ela entra numa condição semelhante a reflexo condicionado. Ela entra em convulsão sem ter mais a ação. São os casos muito mais graves e que Hollywood explora de uma maneira exagerada, não é verdade? Mas nós vamos indicar 2 livros aqui que são muito interessantes. Nos Domínios da Mediunidade, já falamos, principalmente o capítulo 9, e o livro Condomínio Espiritual, do Hermínio Correia de Miranda, aonde você tem, e se você quiser, no YouTube, está em branco e preto, o filme As Três Faces de Eva, que é um dos casos que o Hermínio lisa nesse livro Condomínio Espiritual, que mostra um processo de subjugação no auge, ou chamado de possessão. Com isso, a gente abre para as perguntas. Quem quer fazer a primeira? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, claro. Diga. Muitos. Ele falou simples e fascinação. As formas de obsessão, em geral, elas podem ocorrer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e de encarnado para desencarnado, e a auto-obsessão. Então, existem formas. Então, você pode ter, por exemplo, André Luiz, vamos só para a gente ir ilustrando com isso. O André Luiz, no nosso lar, conta que quando ele estava naquele período de umbral, ele sofria aquele assédio, né, de espírito. Então, é de desencarnado para desencarnado. Né? Você tem inúmeros também outros relatos de desencarnados, domínios da mediunidade, tem um monte, desencarnados para encarnados. É o mais comum, é o que a gente conhece por aí. Mas muito encarnado de encarnado é obsessão em relacionamentos que a gente chama tóxicos. Você tem processos até de vampirismo, onde você vê
num casal, pode ser dela para ele, dele para ela, ou às vezes até entre familiares, onde você vê uma das pessoas vai definhando, enquanto a outra parece que não parece, mostra domínio sobre a criatura e ainda parece que ela se energiza, porque é o que acontece. O que acaba acontecendo é que o enfraquecimento do indivíduo, eu sendo o subjugador no processo, eu, na realidade, vou retirar material energético da pessoa. A pessoa vai se enfraquecendo de tal maneira que, evidentemente, vai acabar ocorrendo uma enfermidade, porque o sistema imunológico dela vai trabalhando cada vez mais enfraquecidamente, porque esse processo está acontecendo literal, é uma retirada de material energético. Então você vai vendo, às vezes a pessoa vai definhando e o outro vai tomando características energéticas de superioridade. Nós vimos um caso aí era não era vampirismo, era um processo quando você de parasitarismo de parasitarismo entre a mãe e uma filha. Um processo foi um aprendizado. Nós estávamos na casa de uma pessoa, uma festinha, uma coisa simples, e chegou essa senhora com a filha. Ainda era a época que se tinha telefone em casa, sabe? O aparelho comum. De repente, e as pessoas então nós nos encontrávamos na sala, era um grupo pequeno, toca o telefone, uma dos familiares vai e atende, e diz para a moça, que devia ser mais próxima, parente, alguma coisa, né? A gente também não vai se miscuir na situação. Diz, para você, fulana. A moça foi atender e a mãe, então, aonde o Ayrton estava, era onde ela se encontrava e a mãe estava nesta distância. Era impressionante. Ela falava com a pessoa, em determinado momento saíram algumas questões, ela respondia. Ou seja, o link em relação às questões mentais era tamanho que uma passava para a outra, que não dava para ela ouvir o que estava sendo dito no fone. Ela respondia para a filha responder. Uma coisa impressionante. Muitas vezes cria-se uma sintonia direta, essa sintonia, com o tempo, ela vai se intensificando, e começa sempre com uma sessão simples. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes começa, você não vai fazer isso, né? Você não... De todos os formas são cruéis, né? Porque a gente tem que lembrar que elas ocupam essa personalidade. Eles ocupam essa personalidade de mãe para filho. Mas o que foram nas últimas 10, 15, 20 encarnações? Que tipo de processo eles mantiveram nesses últimos tempos? Porque não é à toa que estão de mãe para filho. Elas estão mãe para filho, já está muito melhor. Já houve uma permissão da espiritualidade e um processo evolutivo de ambas as partes para se aceitarem mutuamente nesse vínculo de proximidade, mas ainda não conseguiram fazer a ruptura de, às vezes, um processo de muitas encarnações. De muitas. Não são necessariamente paixão avassaladora. Você tem 3 livros interessantíssimos, é uma trilogia, porque é o Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Coragens do Pecado, que é da dona Ivone do Amaral Pereira, que é a médium, e o espírito é o Charles, que narra nessa trilogia, são experiências da própria a psicógrafa. E há um processo de uma paixão avassaladora entre o casal, que eles chegam, inclusive, ao suicídio. E, na realidade, é uma situação
muito possível, né, de paixão, não é amor, é paixão, aonde há um entroncamento ali de tal forma que é prejudicial, porque uma paixão acaba sendo prejudicial, não necessariamente há uma condição de eu querer prejudicar, mas eu faço pela minha condição desequilibrada no sentimento. Tinha levantado a mão. Vampirização. Não, magneticamente mesmo. Vai para o campo, vai para o campo Quase que ele material. Quase que ele é físico. Porque você tem o seu magnetismo pessoal. A gente entra num link e eu começo a sugar esse material que é seu. Primeiro que não há injustiça. Não, segundo que você tem livre-arbítrio. Mas não, o livre-arbítrio é a justiça de Deus na condição da criatura para permitir que você gerencie a sua vida de uma maneira integral. A partir do momento que você tem consciência. Mas né? O ponto, você tem que entender que não existe um caso que esteja ocorrendo que não haja algum tipo de ligação, mesmo que ela seja oportunista. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu seja desencarnado e o Ayrton seja uma pessoa encarnada e ele, por exemplo, gosta de beber socialmente e ele se sociabiliza todos os dias. Ok? Sou muito sociável. Sou muito sociável. Eu desencarnei e tenho necessidade de químico no álcool. Ok? Estou usando esse exemplo, pode ser qualquer outro. Pode ser matéria de sentimento, pode ser qualquer outro. Matéria de paixão, etc. Sentimentos desequilibrados, evidentemente. O Ayrton, eu não tenho nada contra o Ayrton, mas o Ayrton é uma oferta ambulante. Então eu me aproximo do Ayrton. E sem que eu queira fazer mal para ele, eu o estimulo a beber mais, porque eu vou extrair dele, através do centro de força gástrico, né, quando a gente estudar a unidade, a gente vai estudar isso, eu vou extrair a essência do álcool. Não toda, mas uma boa parte. É por isso que você tem, eu já tive a oportunidade de ver, numa festa, pedindo aos mentores, o indivíduo estava alcoolizado, pedi para que me mostrasse, o espírito que o vampirizava, chegou em determinado momento que estavam os dois completamente alcoolizados, o espírito e o cidadão. O ponto é, através desse processo eu me alimento numa condição de uma obsessão oportunista. Ele simplesmente, para mim, o Ayrton é uma oportunidade, mais nada do que isso. Tenho nada contra o Ayrton, tenho nem consciência, às vezes, de que eu esteja prejudicando o Ayrton. Eu só preciso abastecer, resolver a minha necessidade, que é gravíssimo. É por isso que você vê gente morrer de overdose. O que é overdose? O indivíduo suga, aí vem um outro, suga, chega uma hora que a pessoa está usando uma quantidade enorme para conseguir o efeito no cérebro e está sendo vampirizado com tamanha intensidade que aí ele toma uma dose maior, que pode, por vezes, levá-lo a óbito ou pode levá-lo para várias internações. No livro Os Mensageiros, que nós vamos estudar a partir de amanhã, não é esse capítulo ainda, tem uma menina
desencarnada com a mãe desencarnada, que ela vai num cravo no jardim normal, ela vai num cravo, quebra a haste do cravo para dar para a mãe. Não é aquele cravo, é o duplo do cravo, né? O cravo continuava lá e a mãe repreende a menina, diz: não faça isso, veja o que vai acontecer. Quando ela tira o duplo, que ela tira um cravo, que é o duplo do cravo, que é o nosso caso, você se desdobra, né? Está o seu duplo do lado. O cravo murcha. Porque ela tirou o quê? Ela tirou, na verdade, a essência toda de vida, que é o nosso caso quando a gente deixa o corpo em definitivo. O corpo apodrece. Né? O corpo físico. Chamava de mundo das ideias, né? Se a gente for pegar, existe o mundo material e o mundo das ideias. Então tudo que existe no mundo material, há uma duplicidade no que ele chamava mundo das ideias, que é o que a gente chama de outra dimensão. Né? Ou não? Não, veja. Fisicamente não fiz nada, mas eu fiz desligar e ligar de novo. É o computador, você dá um restart, não no computador, eu dei só no programa. Porque se fosse no computador ia demorar. Não, no programa. No programa e aí ficou assim. Não, mas eu digo assim, para mim, sintonia. Esse tá ligado de um você jeito. entende, né? De um Você jeito. entende. De um jeito. E o outro não. O outro não. Lá direto, fio mesmo. O outro é pela internet. E o da internet é o que está dando problema. É que está um problema. Então, a partir daí, todos vão. Todos que dependem da internet vão fazer. Ali é porque foi na caixinha direto. Está saindo daqui para a caixinha direto. O outro vem a um computador para poder passar para a internet. E aí que deu algum... Entre esse programa e o outro. Que é aqui, ó, tá vendo? Tem outro aqui. Aqui, ó. O programa é esse aqui, está gravando e está mandando para a internet. Mas para mandar, eu tenho que fazer isso aqui. Eu venho aqui, boto isso. Deixa eu ver se eu entendi exatamente a tua observação, mas talvez seja o que Cristo coloca, que é orar e vigiar. Então, ainda que você... Porque o que acontece? A gente muda, a gente de encarnação em encarnação, a gente tem uma outra carga genética que a gente recebe. Isso faz com que os nossos obsessores tenham uma dificuldade de nos encontrar. Essa é a grande razão. Às vezes tem que mudar de continente. A gente tem tanto obsessor num lá que a gente tem que mudar de continente. Isso demora, mas às vezes... às vezes é assim. Tem que pegar avião, não sabe, né? Ou você acha que o obsessor sai voando? É uma TV ou é só uma extensão aí da internet? É uma extensão. Não é auxiliado, mas ele... Ali tem os dois, tem isso, vai. Não existe uma obsessão de que ele vá fazer alguma coisa, né? Mas se a gente considerar que a obsessão é sempre uma ideia que faz com que você mantenha, considerado do ponto de vista genérico a obsessão, né? Que é uma ideia maligna ou que vai tentar fazer com que você faça algo diferente da sua vontade, ele sofreu obsessão. Havia uma obsessão direta para que ele permanecesse naquele estado de inconsciência, né? Moral. Ao acusá-lo de suicida e ele se revoltar, ele abria exatamente o campo para continuar no tal. Agora, Nuno, uma coisa importante, não existe injustiça divina, existe injustiça humana. Tá? Quando a gente abre, se a gente tiver e pegar cada caso de obsessões em que há um vínculo afetivo, não uma obsessão que há um vínculo apenas de interesses, né? Mas vínculo afetivo, e se a gente pudesse, a gente não consegue fazer isso, a gente não nos é dado essa oportunidade, pelo menos no nosso estágio evolutivo, mas se a gente tivesse a oportunidade de abrir os processos reencarnatórios do obsessor e do obsidiado, a gente vai ver que ele se mantém nessa condição de muitas e muitas encarnações, né? Então,
Não existe injustiça. Eu vou só Sair da física sair newtoniana, da- porque dentro da física newtoniana, a ciência não admite uma transmissão de pensamento, porque para ter transmissão de pensamento, você tem que ter diferença de potencial dentro da física newtoniana. Então, eu não posso fazer uma oração, eu posso fazer uma oração para alguém que é inferior a mim, mas eu não consigo fazer uma oração para Jesus porque ele é superior a mim, pela física newtoniana. Tá? Então vai ter que primeiro abandonar os conceitos newtonianos do que tange às questões relacionadas à mente. Tá? Porque a física newtoniana ela não vai ser abandonada no que tange às questões materiais. Tá? A gravidade newtoniana ela funciona no planeta Terra, ela não funciona no espaço, foi o que Einstein provou, em outras relações. Por isso que a física newtoniana não é aplicável fora as relações espaciais, né? Mas o fato é, a gente vai ter que fazer uma ruptura dessa ideia para que a gente comece a visualizar que a gente pode transmitir mesmo não tendo diferença de potencial. Olha, só para você ter uma ideia. Sei que é uma coisa confusa, mas... Não, você tocou num assunto que não é confuso. O Einstein, em 1915, teorizou sobre, em relação à gravidade, as partículas que ele deu o nome de gravidade. Só foi de fato, pesquisado e encontrada em 2015, 100 anos depois. Incrível. Em 1915 ele teorizou, só foi provada em 2015. É exatamente esse o ponto. A ciência não se ocupa do aspecto das nossas emissões mentais, que são, como dissemos, partículas. Eles vão acabar verificando e nós fazemos troca desse material. Então, se o Ayrton falou, se eu não vigio, aliás, eu gosto mais de Marcos, eu gosto do Marcos, eu sempre cito ele, 13:33, não tem como errar, Marcos 13:33. Na tradução do João Ferreira de Almeida, que é a melhor que tem da Bíblia, ele fala exatamente, Jesus não falou só vigiar e orar, ele disse, olhai, vigiai e orai. O que é olhar? Geralmente a gente olha a vida do vizinho, não é a vida do vizinho. Olhar é autoanálise. Eu só vigio o que eu conheço. Se eu não conheço nada em mim, eu vou vigiar o quê? Eu fico vivendo Manaus sem leme. Então eu preciso me conhecer em alguma coisa para vigiar. E o Ayrton lembrou bem. Quando eu vigio, eu começo a ter controle sobre o que eu emito e sobre o que eu recebo. Faz sentido para você, não? Quando eu vigio. Se eu não vigio, o Hermes Trismegisto já dizia, você é pensador, pensar, e não pensa. Significa dizer que eu vivo ao sabor das emoções dos outros. E aí dos outros depende do meu embalo. Carol quer fazer uma pergunta, mas antes, só para não sair desse tema aqui, a gente tem que tomar cuidado também dos desvios morais. Porque às vezes a pessoa tem um desvio moral e ela se apoia numa obsessão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é a brincadeira que eu sempre faço a respeito da saudade que eu tenho dos demônios. Porque antigamente eu botava a culpa no demônio e a culpa não era minha. Não, eu estou nervoso por causa do demônio. Mas a gente pode chamar de obsessor, né? Aí o obsessor vira e fala assim, eu tô aqui porque ele é assim. É o inverso, na verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. Então às vezes a gente não pode jogar a culpa no obsessor, que o obsessor fala, olha, eu me atraí, eu queria me livrar, mas ele me atrai. Eu estou querendo me livrar. Então a gente tem... Aí, por conta do desvio moral que ele tem, ele cria uma faixa vibracional que se conecta. Lembra que a gente falou isso? Quando você está depressivo, você se conecta com todos os depressivos do mundo. Isso é uma alegoria simbólica, mas é quase isso mesmo. Quando você faz a caridade, você se conecta com todos os caridosos do mundo. Por quê? Porque você passa a vibrar naquela faixa vibracional, né? E essa é a energia que vai ter que ser
desmistificada a teoria newtoniana e vai ter que visualizar que existem outras energias, né? É um assunto que pode ser bastante complexo, a própria questão da gravidade. Newton diz que é uma força. Einstein fala que não, a gravidade não é uma força, é uma dilatação no espaço-tempo. E aí, quando você tem a dilatação no espaço-tempo, gera um campo gravitacional que atrai os corpos que estão ao redor. Então, sim, a gente vai falar sobre as formas de pelo menos algumas que a gente vai. Vai, Carol. Transmissão de pensamento. Difícil. Essa linha. Não é o que vem. Peraí. O Livro dos Espíritos é claro sobre isso. Lembra do nosso encontro passado? O primeiro pensamento é sempre nosso. O segundo é contado. Então, se eu pensei em me suicidar, né, então eu tenho um sentimento de autoaniquilação. Quando eu tenho esse sentimento, eu emito um pensamento de autoextermínio. Tá certo? Quando eu tenho sentimento de me suicidar, né, de eliminar a minha vida, então eu emito um pensamento. Esse pensamento eu emiti, já se conectou com o pensamento de um indivíduo que ou é suicida ou está também querendo se suicidar. Não fez conexão. Ah, mas então eu estou perdido. Não, porque assim mesmo eu posso fazer mudanças e quebrar essa estrutura. Agora, se eu for deixar a coisa ir se aprofundando, ela vai tomando o corpo. Ela vai tomando o corpo. Né? Eu vou influenciando e sendo influenciado. Esse é o processo de reformulação. Porque é difícil a gente perceber, porque a gente não tem mesmo cada um de nós não tem ideia do que fomos nas diversas reencarnações. O que trazemos de bagagem do inconsciente, né? E no consciente dessa reencarnação a gente sabe, eu tenho vontade de beber, eu tenho vontade do suicídio, eu tenho vontade de usar drogas, eu tenho a vontade... Isso a gente sabe o que a gente... Mas o que tanto é dessa consciência e o que é da outra consciência, o que é do processo obsessório, de obsessão e tudo mais, é muito difícil. São linhas muito tênues, porque a gente tem que abrir. Aí, por isso que André Luiz nos traz, e aí vale a ressalva que a gente fez na semana passada, exemplos pontuais daquele caso. A gente não pode replicar aquele caso do livro André Luiz para a nossa vida. Eventualmente pode ser análogo. Eventualmente. Mas não necessariamente o será. Por quê? Porque aconteceu daquele jeito, porque a construção toda da encarnação e das diversas encarnações daquele espírito culminou naquela obsessão ou naquela situação. Não necessariamente é o nosso. Porque nós temos desvios na nossa rota feitos através do livre-arbítrio. Então, se a gente tem determinado sentimento, mas aí a gente opta, não, então eu vou para o centro hoje. Pronto, aí acho que vale nesses 10 minutos que a gente nos resta. Continuamos fazendo perguntas, mas eu acho que como livrar da obsessão? Eu fiz alguns apontamentos, a gente não pretende exaurir nenhuma modalidade de cura, mas algumas coisas que eu fiz, eu vou ler rapidamente e a gente vai comentando, tá? Reforma moral. Tomar conhecimento da situação, assistência espiritual na casa espírita e no lar, prece, passe, água fluidificada, evangelho no lar, caridade,
Então, alguns pontos que para a gente poder, eu passei rápido só para a gente não abordar. Eu acho que o primeiro, reforma moral. Não dá para sair de uma obsessão se a gente não fizer a reforma moral. Se a gente vem à casa espírita, faz o tratamento, vem ao centro, mas a gente intimamente não muda a faixa vibracional, a gente continua conectado com aquele. Um desejo de mudar. Isso. Exatamente. Mas, na realidade, tem um mecanismo que Deus implantou em nós, que ele faz o gol da seguinte maneira: ele joga a bola embaixo das nossas pernas, faz um golaço, e a gente não percebe, né? E ele se chama caridade. É um mecanismo em nós que funciona da seguinte maneira: você quer se livrar de obsessão? Se tiver. Bom, se não eu sou obsidiado. Ou não. Faça a caridade. Esse é o mecanismo. Toda vez que eu exercite o bem, eu acho que eu faço bem para os outros. Na realidade, eu estou fazendo para mim mesmo. Eu estou exercitando um potencial que é meu, que é nosso. E aí, quando você faz, uma vez que você movimentou esse potencial, você se sente bem. Aí, então, a gente começa a fazer por interesse. Eu vou fazer porque, sabe, eu vou assim com a galera do outro lado. Aí a gente começa por interesse. Mas aquilo faz tão bem que a gente começa a sentir necessidade de se sentir bem. E acontece isso no circuito de recompensa do cérebro, atua no próprio cérebro. E a gente começa a fazer porque faz bem. Aí, se tem obsessor ou o cara muda com a gente, ele se cansa de novo. Esse cara tá muito chato. Ou ele muda junto, e pula fora. Santo Agostinho uma vez falou, quer dizer, escreveu, né? Se as pessoas soubessem o quanto é bom fazer caridade, fariam por egoísmo. Por egoísmo. Então, você pode ter, o que a gente precisa considerar é o seguinte: você tem casos de esquizofrenia, dizem respeito à condição do desarmamento. Você tem casos de esquizofrenia que é promovido por possessão. Uma obra interessante para se ler é Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala do próprio filho dele. Ele tem um problema de esquizofrenia, é internado. Na realidade, ele era um indivíduo subjugado, um indivíduo possuído por um espírito que, do tempo que ele ficou sob a ação do espírito, quando eles conseguem fazer o trabalho de reformulação do espírito, a atuação dele já havia agredido demais o cérebro do filho do Dr. Bezerra, tanto é que ele fazia medicina. Ele não voltou a fazer a continuidade na universidade por conta do prejuízo causado pelo tempo. Então às vezes você tem clínicas psiquiátricas médiuns desequilibrados.
Medicina está para psiquiatria como a engenharia está para a engenharia magnética. A gente sabe que existe, mas ainda tem muito chão para percorrer. Não sei se alguém assistiu a minha aula sobre mediunidade e ciência, lembra de um estudo que foi feito pela Universidade de São Paulo, a Universidade da Pensilvânia, em que eles trouxeram 20 médicos, agora foi recente, o estudo é muito interessante, é público para quem quiser o resultado dele. Então eles fizeram a análise dos médiums com PET scan, e então são PET scan, então fazia a leitura do PET scan do médium quando ele estava psicografando e quando ele estava escrevendo uma redação a próprio punho. Né? Então foram várias sugestões, médios de longo prazo, médios de pouco tempo, médio de um mês, enfim, tem vários resultados, não é o momento a gente falar, mas um dos resultados que me chama muita atenção é que o cérebro do médium, quando ele está psicografando, se assemelha nas áreas com o cérebro de um esquizofrênico. Um dos resultados interessantes. Um estudo feito sobre pintura mediúnica. As áreas que seriam utilizadas no cérebro para pintura não são utilizadas no médium. Ou seja, não é a área que seria utilizada na pintura se ele pintasse por conta própria. E uma das coisas interessantes também nesse estudo, já que comentamos, a área da criatividade é muito menos ativada quando o médium está psicografando do que quando ele está escrevendo a redação. Embora, esse é o resultado do estudo, estou só fazendo o relato de como os médicos classificaram. Embora os textos tenham sido melhor elaborados. Ou seja, você tem menos a área da criatividade. E aí um outro ponto desse estudo interessante também é que nos médiuns mais antigos, a área da criatividade era menos ativada que nos médiuns novos. Ou seja, eles estavam ainda passando pelo processo de aprendizado da psicografia. Eu psicografo todos os dias assim, segunda a sexta. É interessante, depois eu leio o texto de criatividade. Funciona como se fizesse uma instalação de um pendrive no cérebro, passa e depois eu, às vezes, e assim, se é um livro, às vezes o livro começa no meio, no final, e a parte da inicial vem depois. Quando literalmente não me pertence. Mas é interessante, porque quando eu leio, eu tenho a criatividade de diálogo, etc. Esse estudo que é interessantíssimo, porque você começa a ver alguns cientistas atuando numa área que será o futuro. A ciência não será religiosa, a ciência será espiritualidade, que é diferente da religião. Aliás, que esse será o nosso gol. O nosso objetivo será, nós seremos espiritualizados. Necessariamente teremos uma única religião. Não faria nenhum sentido. Por quê? Porque como é que ficariam os budistas? Não é uma coisa que você colocasse no mundo um só governo. Como é que você administraria as necessidades de cada população em relação a clima, conceitos, valores, etc. Então, quando você vê um só rebanho, um só pastor, obviamente que a gente tem que entender o seguinte: nós teremos o conhecimento e seremos criaturas boas, independente de que se eu moro na China ou se eu moro no Brasil. O importante vai ser o bem. Eu vou fazer o bem. Eu vou fazer a negociação de mercadorias com outro país, eu não vou querer lesá-los, nem eles vão querer me lesar. Eu vou fazer trabalhos na área financeira, não vou querer lesar as pessoas, nem serei lesado, percebeu? Mas eu não posso, pura e simplesmente, no planeta, eliminar valores, situações, problemas de clima e coisas do gênero. Não temos só clima. Como é que você faz para administrar uma situação de quem vive num país tropical e de quem vive
por exemplo, na Noruega. São situações completamente diferentes, mas veja, os caras da Noruega serão tão bons quanto os caras que moram no país tropical, e a relação será trabalhada no bem. Aí você não tem mais obsessão, você não tem mais gente precisando de droga, de bebida, de coisa nenhuma. Não precisa de mais, não precisa de arma. 2021, para você ter uma ideia, 2021, que esse número de 2022 ele não foi divulgado. Se gastou no mercado de armamento 2 trilhões de dólares. O PIB do Brasil em 2022 foi de 1,74. Mais do que um PIB de um país que é... Do tamanho do Brasil. A segunda economia do mundo. A décima deve ser a 12ª dela. Imagina esse dinheiro aplicado em benefício das pessoas, saúde, educação, etc. E do bem que vai produzir. Então, nós vamos fazer o bem ser produzido respeitando valores, culturas, etc. Hoje a gente briga por religião. Mata em nome de Cristo, né? Eu acho que só uma coisa, só para a gente não perder acho que não é demasiado lembrar a respeito do que é caridade aos olhos da doutrina espírita, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de caridade, às vezes eu sei que todos vocês já ouviram isso, mas acho que não é demasiado a gente lembrar. A gente pensa num quilo de feijão, a gente pensa num agasalho, a gente pensa num brinquedo para criança, a gente pensa na pasta de dente né, e o kit de escova lá para os nossos homeless, e eu acho que isso é caridade, mas há e claro que é, mas a gente tem um conceito um pouco mais profundo de caridade que a doutrina espírita nos traz, numa pergunta genial que Allan Kardec faz aos espíritos, o que é caridade, qual é o conceito de caridade, segundo Jesus entendia. Eu gosto muito de brincar com essa pergunta, que Allan Kardec mais ou menos falou assim, olha, não quero saber a sua opinião. Manda um WhatsApp para Jesus e pergunta para ele como que ele entende a caridade. E vem aquela máxima que resume, por isso que fora da caridade não há salvação, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o quilo de feijão, o agasalho, está contido naturalmente nesse conceito de caridade, porque você ser benevolente com todos é você agir naquilo que o meu próximo está precisando de bom, que vai lhe beneficiar, né? Senão a gente cai naquele conceito, e a Marisa uma vez observou muito bem, não, ele está precisando mesmo agora de uma bebida, de um trago. Aí isso não é caridade, porque isso aí está lhe prejudicando, né? Então aí é obsessão, não é caridade. É outra coisa. Indulgência com as imperfeições alheias é você compreender que cada um de nós, dentro da faixa evolutiva, estamos no nosso processo. E às vezes um companheiro nosso vai ainda cometer deslizes. É difícil. Mas é um treino. A indulgência com as imperfeições alheias é um treino. E começa com a família. Porque a gente vem com um bando de gente, com cada um com a sua imperfeição, para tentar se alinhar e tentar ser indulgente, né? E o perdão das ofensas no sentido amplo, né? Porque o perdão, às vezes, a pessoa fica pensando que o perdão é algo para os outros. E eu sempre brinco que o perdão é um remédio que você dá para o outro, mas que você se satisfaz, você se cura, né? Então, o perdão das ofensas é a cura individual. O outro vai assumir a responsabilidade com a lei divina, conforme o seu mérito. Então ele vai pagar o que ele fez. Às vezes sim, às vezes não, porque ele pode pagar isso com o amor também. Porque essa é a grande questão da justiça divina. A justiça divina é a lei de amor, justiça e caridade, tudo junto. Eu acho que isso é só para a gente não perder esse conceito de caridade, que é muito importante. É uma coisa interessante, que eu fiz no livro Presença Divina, a caridade que supera todas as caridades. Nós fazemos a caridade e perdão para a pessoa que
tinha conhecimento, mas acabou novamente errando. Geralmente a pessoa é assim, se você não frequenta o KCCE... Nossa, e é espírita, como é que você fez isso? A caridade está em você usar da caridade no perdão para aquele que tinha conhecimento e experimentou o erro novamente. Porque o próprio Paulo diz em Tessalonicenses uma frase importantíssima, diz assim: eu sei que eu sei que muita coisa não deveria acontecer, mas eu ainda faço. Sabe o que ele faz? É hábito. Enquanto você não consegue substituir o hábito, não desaparece o hábito. Você substitui o hábito. Eu tenho o hábito de falar mal da vida alheia, eu não vou precisar ficar mudo. Eu preciso substituir esse hábito e passar a falar bem da vida alheia. Aí você diz, mas não tem graça. Não tem, claro que não tem graça. Por uma razão muito simples não ter graça. Não tem graça por quê? Porque, pura e simplesmente, eu me viciei no processo. Então, eu passo a ter prazer, olha o circuito de recompensa, naquilo que me faz mal. Quando eu vou fazer a inversão, tem um esforço, que é o esforço que, né, é difícil. Você vai fazer um esforço tamanho que não tem graça. Era muito mais fácil falar mal da vida alheia, se for o caso, né? Qualquer outro tipo de situação, né? A gente adentra, vai se habituando no processo e depois precisa fazer um esforço para mudar. É complicado. Quem teve já, por exemplo, o hábito do cigarro e parou de fumar, sabe o que custa, né? Qualquer tipo de situação que nós vamos nos impor, sabe o que custa. Então, são os desafios que a gente tem, né? É por isso que a gente observou, a reforma moral é um dos canais para a gente sair de uma obsessão, mas ela não é um passe de mágica. Ela vai acontecer gradativamente. Eu acho que os exemplos do Evangelho, dos apóstolos, de Paulo, é um exemplo de como que se faz uma reforma moral. Não foi só porque Jesus apareceu em Damasco para Paulo de Tarso que ele reformou moralmente. Ele precisou fazer um esforço hercúleo para se reformar. O primeiro passo foi ele ter ficado cego, depois ele ter que pedir ajuda para quem ele ia matar. Aí ele foi 3 anos no deserto estudando, ele teve que pedir perdão para aquele casal de quem ele tinha mandado matar Ástila e Prisca, que tinha mandado matar o pai, o sogro dela, né? Aí ele teve que se envergonhar daquilo, pediu perdão, eles perdoarem, e ele vai construir, aí ele nasceu. Aí que ele começa a reforma íntima na pregação, 15 anos pregando em nome de Cristo. Mas tem um detalhe, né? A gente fala isso porque era Paulo. A gente fala da aparição de Jesus.
A vida ficou bem mais fácil. Assim, Mas- facilidade, sim. Acho que até o Ayrton fez uma observação aqui. Acho que o Ayrton fez uma observação muito, muito importante. Paulo viu Jesus, não é verdade? A gente vê Jesus todos os dias e não necessariamente se modifica. Tem o ímpeto de se modificar. Quando é que eu vejo Jesus? Ele disse: quando fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que fazeis. E o pequenino não é aquele pura e simplesmente que tem a necessidade dos elementos básicos, não é verdade? Ou seja, comer, vestir, viver, morar. Não necessariamente. O pequenino pode ser aquele familiar que precisa ser ouvido, aquele familiar que precisa ser assistido, aquele colega ou amigo que precise de uma palavra ou não precise da palavra, precise da nossa presença apenas para ele desabafar. São os pequeninos que surgem. É aquele cidadão que está numa posição muito melhor, mas que de repente precisa de orientação. São os pequeninos, como nós somos pequeninos para muitos dos outros que nos auxiliam, sejam esses encarnados ou desencarnados. Então, quando a gente fala, mas Paulo viu Jesus, a gente vê Jesus todo dia. Né? Depende de como ele se apresenta. E ele nos dá a oportunidade da gente chegar e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E não ficar, não, veja bem, é porque agora eu tenho que ir lá, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque eu estou ocupado, porque eu estou ocupada, porque eu tenho que cuidar disso. E Paulo, é interessante que essa citação do Ayrton ela é muito forte, porque ele não fica lá, bom, também, né, você vai fazer o quê? Você foi crucificado, essa turma está querendo seguir você está querendo mudar valores da nossa religião, valores do nosso povo, que tem 1.400 anos só de Moisés, fora Abraão, você quer que a gente mude tudo? Ele não ficou dizendo isso para Jesus. Ele só disse, o que o senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta que a gente, né, pode fazer para Jesus, porque nós vamos estar perguntando para nós mesmos, né, o que eu posso fazer? E quando Pedro, já no processo de transformação lá e tal, de repente volta a ser o velho Pedro, grosseiro, tal, aquele pescador de Cafarnaum, Jesus aparece e fala o que para ele? Pedro, eu só te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Eu não te pedi para você morrer na cruz, não te pedi nada. Eu só te pedi para que apacentasse as minhas ovelhas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para a gente ir no nosso processo de reforma íntima, porque isso realmente vai acabar com todas as obsessões e talvez ajudar a si próprio e o nosso obsessor.